compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Boa tarde mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, se alguém está vendo depois esse vídeo, mas principalmente boa tarde para Anne, Viviane, Vitor, Samuel, Luan, Crislaine, Elane, Duda, Vanessa, Júlia, Diana, Thalita, Jennifer, Luísa, Cleverson e Michael. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Eu adoro essa disciplina, adoro trabalhar no curso de Ciências do Consumo. Acho que é um prazer para todos nós descobrir a economia junto. Eu sou daqueles economistas que acham que quando a gente volta aos princípios da economia, a gente se diverte, a gente aprende mais. Cada vez que a gente é lembrado a repensar os fundamentos daquilo que a gente faz, a gente acaba que confirma as nossas escolhas, nossas opiniões e, de alguma forma, aprende também com a percepção de vocês, tá? Tá. Como sempre, por favor, me interrompam se o meu áudio ficar ruim, se a minha internet ficar instável, mas eu vou compartilhar aqui com vocês agorinha uma guia contendo o nosso exercício que vocês fizeram, né? Vocês fizeram aí um exercício, eu tive 26 respostas, mas entre essas 26 respostas também tem a minha. Eu respondo minhas questões também, sabia? Eu vou lá e faço minha prova, porque senão como é que eu vou saber que está tudo certinho? Se eu não tirar 10, eu volto e falo, opa, peraí, tem que corrigir que tem alguma coisa errada. E geralmente eu encontro. Mas enfim, então, estou compartilhando aqui uma guia. Por favor, confirmem para mim aí que vocês estão vendo uma tarja vermelha dizendo 26 respostas e não está aceitando resposta mais, tá? Olha só, vou compartilhar uma informação importante com vocês. Aqui vocês estão vendo a distribuição das notas. Então vocês estão vendo ó, que tem uma espécie de um gráfico, aquela curva normal não está exatamente normal. Tem 2 ou 3 pessoas que tiraram 9, 2 ou 3 pessoas tiraram 10, um monte de pessoas tiraram 8, mais um bocado de pessoas tiraram 7, mas tem aqui algumas pessoas que tiraram 6, 5 e 4. Então, isso é um sinal para o professor que ele tem que voltar e ler as questões com todo mundo, né? Porque provavelmente algum desses erros pode ter sido mesmo que vocês não tinham aprendido. Mas outros erros podem ser erros meus. Pode ser que eu deixei a questão ambígua ou de alguma forma não estava ajudando, certo? Tá. Então, vamos começar um por um, eu vou passar rapidamente. Se vocês quiserem mais atenção, faz o sinalzinho aí, levanta a mãozinha, abre o microfone, dá o grito que eu paro, tá? Então a primeira fala assim, qual das opções abaixo constitui a melhor definição de economia? Aí fala, é o estudo das decisões financeiras, blá, 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 blá. Gente, economia é muito mais do que finanças, tá? Economia não está restrita à bolsa de valores, valor do dólar e a Selic, taxa Selic. Não. Economia tem a ver com como a gente preserva ou destrói o meio ambiente. Isso é uma escolha econômica. Como a gente gasta muito no início da vida e muitas vezes não poupa para a velhice. Tudo isso é economia, tá? Então, a economia é mais ampla. A segunda opção diz assim, é o estudo da escassez, aquela condição humana em que vive grande parte da população mundial. É verdade, mas não é tudo. Essa não é a melhor discussão, porque não é só falar que falta dinheiro, que falta coisa. A gente tem que ir um pouquinho além. Na economia, a gente busca eficiência, que é a ideia de fazer mais com o que se tem. Fazer melhor o uso daquilo que se tem, tá? E é isso que aparece na terceira opção. É a ciência que estuda como as sociedades utilizam recursos escassos na tentativa de satisfazer necessidades e desejos ilimitados. Então, por um lado, a gente quer muito mais do que a gente tem. Por outro lado, tem limites. Né? A gente só vive 85, 90 anos. A gente só tem 15 anos de idade uma vez na vida. A gente só tem 30 anos de idade uma vez. A gente só tem o primeiro filho uma vez na vida. Pode ter até mais filhos, mas já vai ser outra coisa. Então, a experiência humana é uma experiência de escassez. De escassez no sentido quase filosófico, de falar assim, a gente sempre quer um pouco mais, a gente sempre quer voltar àquilo que a gente... Ou então a gente sempre está desejoso de algo que ainda está por vir e tal. Tá, e aí para fazer escolhas a gente tem que buscar fazer da melhor maneira possível.
Tá, então esse terceiro é o que mais se aproxima de uma boa definição de economia. Só para terminar, a quarta diz assim: é a ciência que investiga a riqueza e a prosperidade de poucos países à custa dos demais. Tem muita gente que acha que é isso. E é uma bobagem, porque a economia vai muito além. A economia vai muito além da discussão da exploração entre países. Existe? Existe, pô. O Brasil foi colônia durante muitos anos. Em alguns aspectos ainda se submete como se fosse colônia a algumas coisas que o mundo impõe. Então, tem a discussão, mas isso não encerra a economia. A economia tem muito mais coisa. Vai desde a decisão de como a gente gasta o nosso dia, quantas horas por dia a gente dorme, como que a gente compra mais, gasta mais nosso dinheiro com livro, com cinema ou com joguinhos de computador. Tá, questão 2. Qual das questões abaixo não faz parte do chamado problema econômico? Gente, aqui é uma questão mais simples e estava bem claro lá na ficha de aula. Então, quem errou essa aqui errou por bobagem, bobeira, tá? Derrapou sem necessidade. O problema econômico é 3 coisas: o que produzir, como produzir, em outras palavras, com que tecnologias, gastando o que, sacrificando o que, e quem fica com o produto. Ah, não, mas e a distribuição regional? O Nordeste sempre foi explorado, não sei o que. Tá. Não, gente, isso não é o problema econômico. O problema econômico, no sentido bem amplo, são essas 3 coisas: o que produzir, como produzir e quem fica com o produto. Né? Então, produção, consumo e distribuição. Basicamente assim, esse que compõe os principais eixos do problema econômico. A questão de distribuição regional é relevante, mas não faz parte, digamos assim, desses grandes eixos, desses 3 grandes eixos do problema econômico. Por favor, me interrompam, hein, se vocês tiverem alguma objeção, reclamação, sugestão ou tudo mais. Questão 3. Observe bem a imagem abaixo e marque a afirmativa falsa sobre o modelo ali representado. Aí, o modelo que tem lá é aquele modelo do fluxo da renda. Deixa eu mostrá-lo aqui de novo, ó. Mostrar o desenho dele aqui. É esse modelo aqui, ó. Então, o que esse modelo diz? Ele diz que, bem simplificada a realidade aqui, só tem 2 grupos de agentes. De um lado, empresas, de outro, pessoas. As pessoas, as famílias, são donas de tudo e alugam os fatores de produção, seja tempo de trabalho, seja terra, seja equipamento, aluga para as empresas. As empresas pagam por esse aluguel de fatores de produção e usam esses fatores de produção para gerar bens e serviços, que eles vendem para as famílias. Aí as famílias recebem o dinheiro de salário, de juros, de aluguéis e usam para comprar os bens e serviços produzidos para a empresa. É um modelo simples? É bem simples. Ele é bom? Bom, ele ajuda a explicar, por exemplo, a crise de 29. Ele ajuda a explicar, por exemplo, como que a gente calcula hoje o PIB, né, o Produto Interno Bruto do Brasil, que a gente vai discutir depois, com mais detalhes. Como a gente calcula a quantidade de riqueza gerada num determinado ano pelo Brasil, a gente pode calcular tanto somando os aluguéis, lucros e salários, ou a gente pode calcular pelo valor dos bens, dos produtos e serviços que estão sendo adquiridos. Porque, afinal de contas, é um círculo fechado, onde entrar de um lado sai do outro, onde entrar de... Então, a gente pode medir o fluxo que está passando nessa encanação aí, a gente pode medir em qualquer ponto, que a gente vai encontrar o mesmo ritmo, tá? Tá, então vamos voltar lá para a gente ver as respostas, a questão 3, e ver como que vocês responderam. Então tá aqui, questão 3. A primeira alternativa. Trata-se do modelo do fluxo circular de produção, de renda e produção. Tá certo. Então essa não é a resposta certa, porque a gente pediu a afirmativa falsa. Aí está dizendo assim, o modelo permite realizar uma análise precisa sobre a inflação e o alto custo de vida das famílias. Opa! Onde é que tem preço ali naquele modelo que eu não vi? Eu não vi preço subir, não vi, só vi fluxo, quantidades. Eu não vi preço. Então não dá para falar nada de inflação nesse modelo não.
Tá, o terceiro fala, o modelo representado, embora muito simples, revela caminhos diferentes para se medir o ritmo da atividade econômica. Verdadeiro. O referido modelo desconsidera a atuação de governos e as vendas de bens e serviços entre diferentes economias, ou seja, com o exterior. Verdade, também não entra essa parte aqui não. Então, de alguma forma, a gente está vendo que 77% identificaram que a afirmativa falsa é essa conversa fiada de inflação. Não tem nada que dá para falar sobre inflação nesse modelo. Perguntas? Não, tudo ok, eu descartei essa alternativa porque eu achava que ele não faria uma análise precisa, no caso. Eu nem me toquei nessa parte da inflação. Uhum. Pois é. Aqui está dizendo que dá para você fazer uma análise precisa sobre inflação. E você estava procurando alguma coisa falsa. Aí, para mim, esse estava avisando, ó, esse negócio aqui tá estranho. Geralmente é uma dica, né, professor? Quando tem muito específico assim, essas palavras, muito precisa, certamente e tal, que passa muita certeza numa alternativa Simplesmente, falsa, tipo, descarta ela, porque geralmente é ela a falsa. Boa, muito bom. Essas dicas de como responder questões múltipla escolha sempre são válidas, tá, gente? Mas, enfim, a questão conceitual também, às vezes, a gente precisa se atentar para elas. Questão 4. Observe bem a imagem abaixo e, novamente, marque a afirmativa falsa sobre o modelo representado. Vamos voltar lá para ver o modelo da afirmativa 4, ou da questão 4. Então, vou passar aqui para as perguntas de novo. Olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos a fronteira de possibilidade de produção. Mais uma vez, é um modelo, portanto, é uma simplificação da realidade. No dia que vocês olharem para essa foto aí, ó, esse desenho aí, e começar a tentar dizer que o Brasil está assim, está assado, é porque você, ó, endoidou, tá louco, pode internar. Tá cheio de economista aí precisando internar. Que eles estudam lá os modelos, depois saem na rua falando que tá tudo errado, que tem que ser assim, tem que ser assado, com base no modelo. Então não é bem assim não, tá, gente? Modelo é simplificação. A realidade nos ensina a ser humildes, a ser ponderados, a não fazer afirmativa tão fácil. Fala assim, olha, a tendência é que aconteça assim. Existe aqui um vetor, um fator indicando tal e tal tendência. Mas quando o economista está apontando muito o dedo, dizendo que é assim, é assado, pode botar um pé atrás em relação a esse cara, que provavelmente ele, ó, acredita em modelo, tá? O cara acredita em modelo é porque não está batendo bem. Tá, então, nesse modelo bem simples, a gente fala assim, não, o país só produz duas coisas. Ou máquinas, está aqui no eixo horizontal, ou alimentos, está lá no eixo vertical. Se ele usar todo mundo, toda a terra, todas as ferramentas, toda a cadeira, todo o telefone, tudo que ele tem de equipamentos, só para produzir alimentos, o máximo que ele consegue é 70 toneladas de alimentos por dia. E para isso ele ia produzir zero de máquinas. Ó, esse ponto 70 aqui é 70 de alimentos e zero de máquinas. No outro extremo, se ele não produzir comida nenhuma, só usar todo o tempo de trabalho de todo mundo integralmente para produzir máquinas, ele vai conseguir gerar 25 mil máquinas por dia e vai morrer de fome. Mas enfim, então nenhum país vai escolher esses pontos extremos, tá? Mas aí vem as afirmativas. A primeira fala, o ponto A representa claramente o ponto de mais elevado nível de satisfação dos indivíduos. Gente, não dá para falar sobre satisfação nos indivíduos aqui. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é o gosto das pessoas. Será que essa sociedade vai ficar mais feliz comendo bastante e tendo pouca máquina? Igual aqui no item D, na linha D, aqui, no ponto D? Ou será que ela ia gostar muito mais de máquinas, equipamentos e está disposta a fazer regime, comer menos para ter mais máquinas e equipamentos? Aqui no ponto B de bola. A gente não sabe. Qual desses pontos que é melhor, a gente não sabe. Então, o ponto A representa claramente o ponto de mais elevado nível de satisfação,
Ainda mais que nesse ponto A, ninguém come. Só produz máquina. Usa todo o recurso, toda a capacidade, todo o talento das pessoas só para produzir máquina. No dia seguinte morre de fome, que não tem nem um pão para tomar um café da manhã. Então, eu acho essa bem forte. E tá na cara para mim que ela é falsa, tá? Só para confirmar, vamos ver as outras. O ponto F no gráfico representa uma condição em que nem todos os recursos da economia são plenamente usados. Verdadeiro. Porque o ponto F está aquém, antes da fronteira de possibilidade de produção. A fronteira são aqueles pontos em que a gente está usando tudinho, que não tem uma pessoa desempregada, que não tem um terreno baldio, que não tem uma máquina encostada. A gente está usando tudo. A gente está alcançando as possibilidades máximas de um país e escolhendo se vai produzir mais uma coisa ou mais outra. O Brasil é um país que está num ponto tipo ponto F ali. Nós temos 14 milhões de pessoas querendo trabalhar e não conseguem. É uma burrice. Né? É um país que não está usando bem a capacidade produtiva das suas pessoas. Então, nós estamos ineficientes. Se a gente conseguir reduzir o emprego, a gente move um pouquinho na direção daquela curva lá. Acho que nunca vai chegar mesmo na curva, mas a gente vai sempre buscando ficar mais próximo. A terceira, trata-se de modelo de fronteira de possibilidade de produção, DER, né? Presente de Papai Noel. E a última, a curva da linha do diagrama FPP se explica pelo fato de que o uso de certos recursos gera mais resultados num setor específico. Verdadeiro. Então, a única que realmente está falsa é a de número 4, tá certo? Vou voltar lá para as respostas, porque eu gosto de ver como que vocês responderam. Mas diga lá, por favor, se tem perguntas sobre essa questão. Pode falar. Ela estava errada em dose dupla, né? Tanto pelo conceito, né, da afirmativa, quanto pelo representa aí. Exato. O representa derrapou, viu, gente? Mas nesse caso a culpa foi minha. Quem sabe isso aí já não deu uma dica para você falando assim, eita, ó, Luiz botou aqui a palavra mal escrita aqui, então já vou ficar de olho. Seja como for, 92% de vocês, pá, identificaram logo essa, falaram isso aqui tem uma coisa errada. Vamos para a próxima. Suponha, e aqui é o suponha, é hipoteticamente, que uma parcela significativa da população de jovens brasileiros seja assassinada, vítima da violência urbana. Gente, olha, é claro que isso aqui é uma pergunta hipotética, mas nós sabemos que ela não está tão distante assim da realidade, tá? A taxa de mortalidade entre jovens do sexo masculino e de pele escura, seja pardos, indígenas ou negros, é uma taxa de mortalidade muito maior do que qualquer outro grupo populacional. Isso é um absurdo, isso é um país que não tem vergonha na cara. A gente saber que a gente está perdendo pessoas que tinham direito à vida, tinham uma vida inteira pela frente, e muitas vezes por causa do tráfico, né, das áreas ocupadas por poderes que são mais fortes que o Estado. Os países sérios, quando alguém desafia o Estado mobiliza mundos e fundos para desmontar, para combater, para destruir aquela organização. Porque é como se fosse o grande acordo. Todo mundo tem que obedecer as mesmas regras. Se alguém enfrenta o Estado, tem que perder. Então, assim, só para dar um exemplo, sem querer me alongar demais, quando jovens ativistas nos Estados Unidos começarem a ser assassinados porque defendia a igualdade racial, a igualdade de raças, na verdade nem é de raças, né, a igualdade entre brancos e negros, quando isso aconteceu, o país, Estados Unidos, mobilizou a Polícia Federal, o FBI dele, mobilizou gente para todo canto e começou a prender pessoas racistas. Começou a perseguir, processar e botar na cadeia pessoas racistas. E foram 40 anos dessa luta. Né? As lutas dos direitos civis americanos. Foram 40 anos do Estado brigando contra o racismo de certos grupos da população. No Brasil, a gente não fez essa briga ainda. Direitos civis é uma pauta que precisa ser trazida no Brasil. Mas
Vamos voltar para a economia aqui. Quando um país perde vítima de assassinato, uma parcela significativa da sua população, o que acontece é que a sua fronteira de possibilidades se desloca inteirinha para baixo. A gente perde a possibilidade de produzir qualquer coisa. Porque um jovem desse que está sendo assassinado poderia ser um chefe de cozinha internacional, poderia ser um músico, poderia ser um jogador, poderia ser um engenheiro na NASA, poderia ser um jogador de xadrez famoso, poderia ser qualquer coisa. E a gente está jogando fora vidas humanas, desperdiçando talento, capacidade, vigor. A gente está perdendo isso tudo. Então isso faz com que a curva inteira, nos dois vértices, ela encolha para dentro, ela se recolha, fique mais tacanha, mais pequena. O país se apequena com isso, tá? Então essa foi a resposta escolhida por 20 do total de 26 que responderam o questionário. Só para confirmar, tá? Lá na primeira está dizendo assim, movimento para fora da FPP. Ora, um movimento para a direita e para fora, para o alto da FPP, significa ampliação das possibilidades de produção. Como é que você perde população e fica mais capaz? É o contrário. Perder essas pessoas e fica menos capaz. Deslocamento de toda a curva FPP para cima, para uma região mais longe. Mais uma vez, está errado, tá? Deslocamento de um ponto para outro, ambos sobre a curva. Não é isso. Se você estiver deslocando sobre a curva, você não está perdendo recursos. Você só está remanejando. Pessoas e máquinas que estavam em um setor estão indo para outra. Tá? Se você estivesse deslocando ao longo da curva, está tudinho sendo usado. Você só está escolhendo mais de um setor ou de outro, tá certo? Legal. Então vamos para a questão 6. Ó, essa aqui teve muita gente errando. Acho que essa que foi uma das mais polêmicas. Professor, pois não. Uma dúvida nessa questão anterior. Tá. No caso, eu tenho essa dúvida desde a aula passada. Tem a possibilidade da curva ficar côncava para baixo? No caso, nesse caso, ela ficaria reta? Boa. Hoje ela é gordinha, né? Hoje ela é gordinha desse jeito que a gente chama de côncava. O nome côncava se dá com um formato atual, que você está vendo aqui, ó. Você está vendo na tela agora. Isso é uma curva côncava, tá? Em relação à origem. Ela poderia ficar reta ou poderia ficar convexa. Tá? Então vou rabiscar aqui para você ver o que seria isso. Tá? É uma boa pergunta essa. Pronto, deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui seria uma curva reta. Não está muito reta não, porque minha mão não é tão precisa assim. E uma curva convexa seria assim. Seria gordinha para baixo. Tá. Do jeito que ela está agora, a gente chama côncava, a mensagem disso é dizer assim, certos recursos, certas pessoas, certas máquinas, certas ferramentas são melhor utilizadas em um desses setores. Se eu pegar um neurocirurgião, tirar ele do hospital e colocar esse cara para plantar batata, eu vou ter um enorme prejuízo dentro do hospital e não vou ganhar tanta batata assim. Tá? Então é isso que essa curva côncava está dizendo. Se ela for reta, significa que todo mundo é igualmente produtivo em qualquer setor. Se ela for reta, quer dizer assim, independente de eu tirar a Dona Maria, que atende telefone na fábrica, e levá-la para atender telefone na fazenda, mesmo que eu tire o melhor engenheiro da fábrica e o coloque para trabalhar na fazenda, a relação entre tirar um daqui e colocar um lá permanece a mesma, independente de quantos eu já tirei. Ou seja, já estou tirando pessoas que são muito, muito especializadas da fábrica, é a mesma relação. Então, quem pensava dessa maneira, de achar que a coisa é reta, era aquele Mao Tse Tung que eu contei para vocês, quando ele tentou fazer o grande salto para frente e obrigou milhões de pessoas a saírem das cidades e voltar para o campo para produzir alimento. Deu tudo errado, muita gente se recusou, ele matou todo mundo que se recusou. Foi um desastre. Então, não é assim. Tem pessoas que não vão viver no campo.
Tem pessoas que não vão ser professor, tem pessoas que não vão cozinhar. Eu sei cozinhar, mas ninguém quer comer minha comida. Vai por mim. Eu já tentei. Então, cada um tem o seu talento. E se a curva for, como o colega está perguntando, e se ela for convexa? Ou seja, se ela for virada para dentro, assim, emborcada para dentro, né? Nesse caso, a gente está falando assim, que as pessoas são altamente produtivas em setores específicos. Que se eu tentar combinar, recombinar, eu perco muito. Então é como se tivesse assim uma pessoa que só sabe ser médico. Ele não sabe nada de. Então eu posso ter grandes sacrifícios saindo de um setor para outro sem aumentar o outro, independente de que ponto da curva que eu tenho. Então é uma ideia de extrema especialização das atividades, tá? No caso mais extremo possível, se fosse um L, né? Se a gente for achatando essa curva diante da origem, ficar através de um L, a gente vai dizer assim, só consegue produzir 10 mil toneladas de alimento e só consegue produzir 40 mil máquinas. Mas isso é uma coisa fixa, tá? Legal, essa é uma pergunta interessante, porque você vai começando a viajar, né? Sobre a interpretação desses diagramas. Tá ok? Obrigado pela pergunta. Vou limpar aqui e vou passar para a questão 6, não é isso? Que é a questão... Isso, professor. Vamos conversar sobre essa questão 6. Vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu voltar lá para cima e ver que eu quero saber quantos foram de vocês que acertaram e quantos erraram. Tá, questão 6. Está aqui. Analise cuidadosamente o gráfico abaixo com duas fronteiras de possibilidade de produção, cada uma representando um momento diferente de certa economia. Sabendo que a curva contendo o ponto A representa um momento anterior à curva contendo o ponto G, é correto afirmar que... Bom, deixa eu desenhar aqui como é que é esse diagrama, só para a gente ter uma referência. Uma está assim e a outra está assim. Essa daqui tem o ponto A, não é isso? Eu estou lembrando bem ou eu já estou fazendo confusão? Tá ok, professor. E essa aqui contém o ponto G. Tá certo. Aí vem a primeira afirmativa e diz assim, uma possível causa da mudança seria o desenvolvimento de novas técnicas na produção do item Z. Correto. Corretíssimo. O senhor explicou isso no vídeo. Deixa eu ver lá. Isso mesmo. O senhor Concordo, explicou é isso. legal. É o seguinte, deixa eu falar para ver se o senhor me entende, para saber o que a gente entendeu. Quem respondeu isso? O senhor falou, na última aula, justamente isso. Como é que ficaria uma curva... o que é que motivaria uma curva crescer? O senhor até fez o gráfico. E um dos motivos que o senhor disse foi o seguinte, poderia ter havido, aqui nesse caso, uma mudança tecnológica e sobrou uma mão de obra, excedeu e essa mão de obra foi deslocada para Y. Então, Y vai ter uma produção mais alta, entendeu? E ali continua na mesma, só foi substituída a mão de obra mecânica, ou manual, humana por mecânica. Correto. Beleza? Tá quase. Olha só, qual que é o problema dessa sua também entendi explicação? assim, essa daí. Eu coloquei a primeira também, a opção primeira. Olha só, gente. Olha esse pontinho aqui, ó, que eu vou marcar para vocês agora, tá? Esse ponto aqui. O que que esse ponto aqui está me dizendo? Está me dizendo que antes e depois da mudança, a quantidade máxima de produção do setor Z, ou seja, do bem Z, é fixa. Como é que eu poderia ter uma melhor técnica de produção no setor Z e antes e depois da mudança, a quantidade que eu consigo produzir máxima de Z é a mesma? Então, certo, tudo bem. Vamos partir desse princípio. Vamos discutir aqui, professor. Vamos discutir. Tudo bem. Desse ponto de vista, também está certo. Mas a que o senhor marcou como correta
entendeu? Que seria mudanças tecnológicas, como registrado no diagrama. Cadê a mudança tecnológica registrada no diagrama? Também não está correta, porque não tem essa mudança tecnológica aí. Então, essa excluir rápido porque não tem essa mudança tecnológica aí. Anne, ele falou, essa questão de mudanças tecnológicas, ele falou também em aula. Não, eu sei, mas estou dizendo no gráfico. O que me fez mudar foi o antagonismo, porque ele falou das mudanças tecnológicas que registram, né? Ele falou essa questão, mas só que ele tinha dito que com a mudança tecnológica havia um desemprego, havia também uma desumanização do campo, trazendo desemprego. E na questão vem dizendo que a sociedade vem alcançar o melhor padrão de vida. Ora, como é que está vindo um alto desemprego, como é que está tendo uma melhor qualidade, melhor padrão de vida? São informações que não dá para a gente, essas informações não dá para a gente entender por esse gráfico que só tem A, G, Z e Y, entendeu, professor? Tá. Então, assim, é muita informação numa questão que nunca, é que nem aquele nível de satisfação lá, entendeu? Quando a gente tem aquela questão mais para cima. Tá, peraí, mas vamos lá. Deixa eu continuar, então, minha explicação assim. Primeiro ponto é assim. Essa afirmativa primeira aqui, ela está falsa. Vou te mostrar por quê. Porque se tivesse havido uma mudança de técnica de produção no item Z, a quantidade máxima do setor Z que eu seria capaz de produzir antes e depois dessa mudança não seria a mesma. Então, a existência desse ponto aqui inviabiliza essa primeira resposta. Essa afirmativa não pode ser verdadeira, tá? Agora, olha o que acontece aqui nesse outro eixo. Embora a quantidade máxima que vai ser produzida do item Z não mudou, a quantidade máxima a ser produzida no item Y mudou. Então, a mudança tecnológica que ocorreu foi no outro setor. Houve uma mudança tecnológica. Por que eu sei que houve uma mudança? Ora, porque antes eu só conseguia produzir, o máximo que eu conseguia produzir de item Y era esse aqui. Depois que houve a mudança, agora eu consigo produzir o máximo mais alto. Então, quer dizer assim, eu tenho as mesmas pessoas, eu tenho a mesma terra, e de uma hora para outra eu consigo produzir a mesma quantidade de milho. Só que eu consigo produzir a maior quantidade de soja. Por quê? Porque eu desenvolvi uma semente nova de soja. Essa semente faz com que cada hectare plantado gere não 400 sacas, mas 450 sacas. Então, houve uma mudança técnica e que só um setor foi beneficiado. Então, quando a gente registra a mudança, eu acho que esse que é o ponto que vocês podem voltar lá no vídeo da aula e tentar lembrar, é que quando a gente vê a mudança na inclinação dessa curva, a gente já está falando assim, opa, se mudou a inclinação da curva, quer dizer que agora há uma diferente relação entre o quanto que eu consigo produzir máximo de um e o quanto que eu consigo produzir máximo de outro. Então é como se eu agora pudesse trocar menos do item Z para obter mais do item Y. Se eu mudei essa relação de troca, eu tive uma mudança tecnológica. Tá? Não está tão claro assim. Eu concordo que é uma informação difícil. Mas vamos ver aqui as questões uma por uma. Tá? A próxima afirmativa diz assim: houve claramente um forte crescimento populacional. Esse não pode ser, né, gente? Porque crescimento populacional ia deslocar toda a curva. Ia aumentar a quantidade máxima de Y e aumentar a quantidade máxima de Z. Então, crescimento populacional, vocês há de convir comigo. Não pode ser. Aí vem a letra C. Mudanças tecnológicas, como a registrada no diagrama, ainda que restritas a um setor, permitem à sociedade alcançar um nível mais alto de produção e satisfação. Alguma coisa assim. Eu não lembro como é que estava o resto da frase que ela está sumindo aqui. Mas vamos lá. O que acontece? Alcançar o melhor padrão de vida. Pronto. A frase termina, a sociedade alcançar o melhor padrão de vida. Observem só, gente. Esse ponto A aqui, ele é claramente pior do que o ponto G. Por que eu posso afirmar que uma sociedade que está neste ponto G está melhor do que uma sociedade que está no ponto A? Porque no ponto G,
essa sociedade dispõe de mais do item Z e dispõe de mais do item Y. Ora, se uma sociedade é capaz de gerar mais alimentos e mais máquina, então essa sociedade tem uma capacidade de atingir um nível melhor de vida. Não quer dizer que vai. Você tem países ricos, como o Brasil, em que um monte de gente é lascado. Mas tem a capacidade? Tem. O Brasil tem... Gente, olha só, isso aqui é um desastre. O Brasil não tem nenhuma razão porque o Brasil não é uma Austrália. Não tem nenhuma razão porque o Brasil não é muito melhor do que França, Espanha. É uma vergonha. A gente tem muito. A gente tem muito dinheiro, tem muita água, tem muita terra, tem muito tudo. E a gente tem 140 milhões de pessoas vivendo lascado, 50 vivendo mais ou menos, e 20 lá vivendo top of the world. Então não quer dizer que você vai ter, mas o Brasil tem tudo para ser muito melhor do que a Espanha, muito melhor do que a França, muito melhor do que esses outros países. Viviane, diga lá. Tá, professor, então eu vou usar até o mesmo argumento que a Anne, tá? Quando a gente falou desse contexto dessa curvatura, a gente usou que a mudança tecnológica, a gente leva para o campo a tecnologia e isso vai diminuindo também a mão de obra. Então, eu usei da lógica e achei um pouco antagônico, que não cabia e se permite à sociedade alcançar um melhor padrão de vida. Logo o quê? Se está se perdendo emprego, se está se deslocando, diminuindo essa quantidade de emprego, a pessoa não tem como comprar, não tem como fazer aquisição de produtos, então como é que ela está tendo melhora de vida? Legal. Esse é um bom argumento, tá? Por quê? Porque tem a questão de curto prazo e a questão de longo prazo. Então, você tem toda a razão. No curto prazo, uma mudança como essa lasca o país. No médio e no longo prazo, o fato da gente gastar um pedaço bem pequenininho assim da população hoje para fazer todo o alimento que o brasileiro come, isso, com o passar dos anos, de décadas, isso é uma vantagem. Porque a gente tem mais gente podendo ser médico, ser dentista, enfim, fazer pesquisa, fazer... Se a gente tivesse, por obrigação, que colocar todo aquele povo no campo de novo, a gente ia perder um monte de serviços. Mas você tem toda a razão. No curto prazo, o choque tecnológico gera insatisfação, gera perda de bem-estar. É o que nós estamos passando hoje, no mundo inteiro. Muito emprego sendo destruído por automação. Então, esse é um bom argumento. Esse argumento eu gostei. Então, vou guardar aqui, tá? Só para terminar, ver a última afirmativa. Fala assim: tanto no ponto A como no ponto G, a economia parece registrar alto nível de desemprego. Esse daí não, gente. Esse daí, se alguém marcou, eu não vou aceitar, não. Tá? Esse daí eu não vou aceitar, não. Por quê? Porque se está sobre a fronteira de possibilidade de produção, significa que você está usando tudinho. Está usando todas as pessoas, todos os recursos, tá? Então, vamos encontrar um meio termo aqui. Vamos fazer assim. Eu aceito como verdadeiro quem marcou A, B e C. D eu não aceito, não. D é absurdo demais. E aí fica todo mundo feliz. Pode ser? Pode ser. Tá ótimo, já ajuda. Tá. Agora, professor, logo é que eu errei, faça isso não. Não, mas olha aqui. Eita, Samuca. Olha aqui, Samuel, olha só, vamos lá. Professor, eu fiquei doidinho, eu disse, não dá para ser as outras. Eu fiquei, tipo, em dúvida, sabe? Aí eu disse, caramba, então eu vou marcar mais escandalosa, não é possível não. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Todo mundo entendeu por que a resposta menos errada é a letra C, ou é a terceira aí? Todo mundo entendeu a minha explicação, né? No primeiro caso, a mudança técnica não afetou a quantidade de Z. Então, como é que pode ser mudança técnica? No segundo caso, aumento populacional. Aumento populacional deslocava os dois vértices. O terceiro caso é esse que gerou toda a discussão.
a tecnologia pode gerar perda de bem-estar no curto prazo, é verdade, tal. E no último caso, na afirmativa D, está dizendo que nos dois casos parece registrar um nível elevado de desemprego, que é flagrantemente absurdo. Se vocês disserem todos aqui para mim, confirmarem que entenderam a questão, eu anulo essa questão dizendo que todas as respostas são certas. Entendemos, professor, entendemos. Todo mundo entendeu a explicação. Entendemos, professor. Legal. Porque aqui, Professor, gente, isso não é comércio. Não é assim, vou mentir dizendo que eu entendi, porque aí ele vai liberar ponto para todo mundo. Não é isso. Aqui é dizer assim, erro não pode ser punido. Erro é bom. Quando a gente comete erro, a gente tem que rir e falar, opa, mais uma oportunidade de aprender. Tá? E o nosso sistema educacional ensina vocês o contrário. Fala assim, errei é porque eu sou burro, errei é porque eu não estudei direito, errei é porque a culpa é do professor, errei é porque... A gente acha que erro é ruim. Eu acho que essa forma aí facilitou muito de fazer esse pontilhado, sabe? Uhum. Porque agora foi onde eu realmente abri a minha mente a entender esse progresso aí que teve, né? Do ponto A ao ponto G. Porque você tende a meio que raciocinar que não houve, tipo, uma mudança significativa entre os dois. Só que aí, quando você olha por esse outro lado aí, do desenho que o senhor fez agora, né, e que provavelmente era a ideia que a gente devia ter, isso daí deixa bem mais claro, né, a questão aí da pergunta, né? Legal, ótimo. E eu concordo com você. Eu acho que no próximo ano, o que eu vou fazer, já vou colocar com pontilhado. Já vou deixar com pontilhado, porque aí insinua essa ideia de que você pode ter mais dos dois. Se você pode ter mais dos dois, é bem provável que você esteja melhor, né? Ficou essa ideia de que era tudo igual, sabe? Tipo, apenas tinha aumentado um item e o outro não iria ter uma mudança significativa. Mas aí, quando você olha o pontilhado, você consegue perceber essa diferença. Legal. A posição do... Alguém que ia comentar mais uma coisa? Eu ia falar justamente disso que o Samuel falou aí, mas ele já... Porque realmente, quando você faz esse pontilhado, você percebe, né? Que nos dois setores houve um crescimento. Eu estava muito focado nos pontos extremos ali, onde tem o item Z e o item Y ali, e aí eu estava, né? Legal. Só achando que ia ser do item Y e não o item Z. Tá. Mas é bem importante essa observação. Beleza, pessoal. Então, ó, eu vou anular a parte avaliativa dessa questão. Vou dar certo para todo mundo. Mas eu queria reiterar isso, gente. Não é porque eu sou bonzinho. Ah, o Luiz Maia é bonzinho, ele dá ponto pra gente. Não é nada disso, gente. É que vocês estão na universidade. Na universidade, errar é bom. Você não pode errar na hora que seu chefe te mandar fazer uma coisa, que você errar, você vai demitido. Aqui, a gente está aqui para errar, porque a gente aprende, a gente conversa, a gente troca ideia. E observe só, nessa discussão aqui, alguns de vocês falaram para mim assim, não, agora eu entendi. Ah, não, agora eu estou vendo tal aspecto. Ah, não tinha entendido dessa forma e tal. Então é isso que é aula. Isso aqui não é EAD. Isso aqui é interagindo, trocando ideia, puxa daqui. Não, mas agora tem duas advogadas aqui, a advogada Viviane e a advogada Anne. Elas levantam a tese e falam, meritíssimo, eu tenho uma objeção. E aí o juiz tem que ouvir. Nossa, advogada. Eu sou advogada não, eu sou arengueira mesmo. A advogada é a Anne. A Anne é mais quietinha, eu sou arengueira mesmo. Mas então, ótimo. Eu convido vocês a continuarem assim. Isso é muito importante. As pessoas têm que fazer pergunta. Quem não gosta de pergunta é ditador. Quem professor gosta de pergunta, gosta de desafio, gosta de crítica. Que a gente aprende. Francamente, Luiz Maia, seu neoliberal. Rapaz, isso daí vou carregar pro resto da vida, cara. Vamos lá. Questão 7. Verdadeiro ou falso? A microeconomia é o braço das ciências econômicas que investiga as decisões individuais de pessoas e empresas. 100% de vocês acertaram, foi fácil. Questão 8. Dizer que os preços sobem
quando os governos emitem moeda demais, é um tipo de análise positiva, em contraste com as chamadas análises normativas, que envolvem afirmativas de outra natureza. Gente, normativa, análise normativa é quando você faz uma recomendação ou uma opinião. Se você fala que você acha que não tem que usar máscara e que, portanto, não vai ser obrigatório, foi um sentimento que você teve, isso é análise normativa. Isso não é análise positiva. Que pode acontecer. Pois é. Análise normativa não quer dizer que ela é errada, tá? Eu peguei um exemplo aqui de uma pessoa aí desinformada que anda falando muita bobagem. Mas assim, uma análise normativa pode ser boa também. Eu posso virar para vocês e falar assim, as pessoas que não querem ter uma vida dura na velhice deveriam aprender logo cedo na vida a fazer poupança. Quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo uma recomendação. Eu não estou dizendo um fato. E quando você vai no médico, ele não deveria só ficar dizendo para você assim, olha, você deveria comer verdura, você deveria estar... Ele deveria virar para você e falar assim, olha, o seu sangue está pobre, você está quase anêmico. E se você começar a tomar vitamina, em vez de comer bem, você vai passar a sua vida inteira gastando dinheiro com vitamina. Tá aqui, ó. O seu sangue está assim, assim, assado. Na certa, duvido que você coma a quantidade certa de legume, de verdura, de não sei o quê. Se fizer um exame de fezes, vai encontrar isso, vai aquilo. É um fato. Análise positiva são fatos. Eu também posso estar errado quando eu emitir uma análise positiva. Às vezes a gente erra. Às vezes a gente faz as contas, dá o número errado. Às vezes a gente faz análise de laboratório, vê uma coisa achando que é outra. Também tem análise falsa positiva. Mas a análise positiva lida com fatos. A análise normativa lida com recomendações, com opiniões e, de alguma forma, desejos. E aí, os dois têm seu lugar. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nessa frase aqui está dizendo, se o governo emitir moeda demais, ele gera inflação. Então, alguém pode argumentar que isso é falso. Mas a frase descreve um fato. Se ela descrever um fato, é análise positiva, tá? 73% de vocês acertaram, alguns derraparam nessa. Questão 9. Verdadeiro ou falso? Segundo a teoria das vantagens comparativas, um país como o Brasil teria vantagem em se especializar na produção agropecuária. E a razão para isso é simplesmente porque ele tem a capacidade de gerar grandes quantidades daqueles tipos de bem. Soja, café, carnes, etc. E essa um monte de gente derrapou. Né? Questão 9. Estou vendo aqui 65% derrapou. Deixa eu explicar antes das advogadas pularem no meu pescoço. Vai ter briga, viu, professor? Bem quietinho aqui, professor. Estou todo ouvidos. Olha só. Eu acertei, vou brigar não. Olha só, gente. O fato de um país ser capaz de produzir grande quantidade não significa que seja fácil produzir grande quantidade. Então, se você comparar o Brasil com outro país, o Principado de Mônaco. O Principado de Mônaco é desse tamaninho aqui, ó. A dificuldade dele de produzir soja é imensa. Por quê? Porque ele tem uma área restrita. Suíça. Mais da metade da Suíça é montanha. E é uma área pequenininha desse tamaninho. Então, não é porque o Brasil é grande que faz ele ser bom nessas coisas. A gente é bom, a gente tem vantagem comparativa, por quê? Porque a gente consegue fazê-lo, a gente consegue expandir a produção de soja, carne, café, sem ter que sacrificar outras coisas. Aí tem tanto espaço, tem tanta terra, tem tanta água, que a gente consegue ampliar a produção de soja, ao contrário do que muita gente diz, sem precisar derrubar uma árvorezinha da Amazônia. Dá para aumentar a produção de soja. Então, a gente tem condições de clima, de solo, disponibilidade territorial também, mas não é o volume
é a facilidade. O Brasil expande essas produções facilmente. Não é que é por ser grande, porque um país grande comparado com um pequeno pode não significar que um tem vantagem comparativa sobre o outro. Pode falar, diga lá. Mas o senhor não deixou isso claro na pergunta, não. Porque se só tem que dizer, você teria vantagem. E teria vantagem, mas não tem falando sobre os sacrifícios. Eu entendi totalmente agora que o senhor explicou. Ok, super entendi, de fato. Se fosse colocar na balança, levando-se em consideração os sacrifícios, mas na mensagem, na pergunta não tem, só se teria vantagem. Na minha concepção, obviamente errada, teria vantagem sim, dentro dessa teoria, né? Assim, eu fiquei meio assim, né? Não sei Pois se é. eu... Não, tudo bem, eu entendo o seu argumento, mas vamos lá. Se a gente voltar lá na ficha de aula e voltar lá na aula, teve uma hora lá que eu falei o que é vantagens comparativas. E quando a gente descreveu o texto, assim, falou a definição do que é vantagens comparativas, a gente falou assim, um país tem vantagem comparativa na produção de um determinado bem quando eles conseguem expandir aquela produção sem sacrificar outras. Quando ele tem facilidade. Lembra que a gente pegou o exemplo de Colômbia e Islândia? Aí eu falei para você assim, imagina, gente, para produzir café na Islândia. O tamanho da estufa que você ia ter que fazer para os pés de café não congelarem. Imagina manter a temperatura a 18, 19 graus, quando lá fora a temperatura da Islândia está menos 30. Imagina como é difícil para a Islândia produzir mais café. Então, na Colômbia? Ah, não, na Colômbia é muito fácil. Você não precisa de estufa, você não precisa de... Às vezes você não precisa nem de irrigação. A chuva mesmo já é boa o suficiente. Então, a questão das vantagens comparativas é a facilidade. Em outras palavras, você não ter que sacrificar-se muito para expandir a produção daquele bem. E o Brasil, nesse caso, professor, como ele é um grande exportador, um dos maiores exportadores de soja e de café e de carnes do mundo, ele não já tem essa facilidade? Ele não já sai na frente em relação a isso? Ele não está sacrificando. Pois é, mas a facilidade do Brasil não se deve ao Brasil ser grande. Se você for pegar, quantos por cento do território do Brasil que estão plantando café? Deve ser menos de 1% do território. Mas na pergunta, o senhor fala em relação ao tamanho do Brasil? Não, o senhor só diz um país como o Brasil teria vantagem em se especializar na produção agropecuária em razão, simplesmente porque ele tem a capacidade de gerar grandes quantidades. O senhor não fala de tamanho de terra, da quantidade do territorial utilizada. Eu não estou verificando isso aqui, não. Pois é, mas você consegue claramente distinguir a diferença entre capacidade e facilidade. Sim. Capacidade é você pode, não pode. Facilidade é você, para fazer, é fácil. Não tem que sacrificar grandes coisas. É rápido, é fácil, custa pouco. Então, facilidade é o que caracteriza vantagens comparativas. Não é quantidade. Porque, afinal de contas, um país, por exemplo, como o Brasil, né, vamos pegar exatamente agora a comparação Brasil e Colômbia. Então, a palavra aqui, no caso, seria quantidades. Porque aqui está dizendo assim, aqui está dizendo assim, é só devido à grande quantidade. Isso, então aí estaria o erro, não é isso? Aí é o erro. Okay. O problema é que aqui a gente está falando assim, olha, a quantidade não quer dizer tanto. Então, quem é que tem mais vantagem comparativa, Brasil ou Colômbia? Aí hoje, se você for olhar, é Colômbia. O café colombiano, ele sai mais caro no exterior, ele é mais bem quisto, mais admirado no exterior do que o café brasileiro. E aí você fala, mas peraí, a Colômbia é muito menor que o Brasil. Não é a capacidade do Brasil gerar. É talvez o tipo do terreno, a temperatura nas montanhas da Colômbia, alguma coisa que tem bem... Professor, mas o senhor também aí seria qualidade, né, professor? Nesse caso... Nesse argumento seria qualidade. Não seria facilidade. É porque para o Brasil produzir com a qualidade da Colômbia, o Brasil gasta mais. O Brasil teria que gastar mais.
teria que produzir só em terrenos mais altos, teria que deslocar aquilo de grandes extensões para chegar no porto, teria mais custos. Lá na Colômbia é mais fácil A parte produzir. do café, né? Mas a soja. Só a Pois parte é. do café, que na Colômbia é mais fácil, mas a soja, para a gente aqui, não realmente. Mas eu entendi agora o que o senhor falou, principalmente pela questão da. Eu até vi algumas coisas na internet também, alguns vídeos, mas eu não entendi. Eu fui realmente muito convicta de que, pela demanda, né, que a gente já tem, seria, assim, de fato, muito vantajoso. Por isso que Pois é. acabou ficando meio dúbio. Aqui, gente, olha só. O que poderia ter ajudado era a gente ter feito em sala de aula uma distinção entre vantagens absolutas e vantagens comparativas. O Brasil tem vantagem absoluta em produzir quase tudo. Porque quase tudo que a gente vai produzir aqui, a gente consegue fazer em grandes quantidades. A gente é um dos maiores países do mundo, gente. A gente é o 5º maior país do mundo, em extensão. Então, quase tudo a gente tem vantagem absoluta. Mas a gente não tem vantagem comparativa em um monte de coisa. Um monte de coisa. Pois não. Uma dúvida assim que verdadeiramente, para lhe ser sincero, eu não estou conseguindo entender essa questão. Mas a situação aí seria o que faz de toda essa questão aí estar falsa. É apenas a palavra capacidade que está no enunciado. É apenas isso. Se tivesse invertido para facilidade, tipo, que para isso é simplesmente porque ele tem a facilidade de gerar grandes quantidades, seria meio que essa jogada, então Isso tipo, a questão ela corrigiria. está errada apenas pela palavra capacidade. Isso corrigiria. Isso corrigiria. Porque aí, você está falando assim, aí eu consigo aumentar a quantidade sem gastar, sem me sacrificar de outras coisas. Ou seja, o meu custo de oportunidade é baixo. Eu consigo ampliar a produção dessas coisas sem sacrificar nada. Se você trocasse a palavra capacidade para facilidade, ela ficaria mais certa do que errada. E aí eu... Qual é o X da Não questão? entendi, professor, É isso agora, isso que o senhor falou. Está dando bug na minha mente, é isso que eu não estou conseguindo fechar, tipo, Foi a essa parte que eu não facilidade entendi, com a não. capacidade, é isso que está me deixando com dúvida e eu não estou conseguindo realmente chegar a uma conclusão. Tudo É bem. porque capacidade é Eu não bem entendi parecida. agora quando o senhor falou que se colocar a questão da facilidade estaria verdadeiro. Esse final eu não entendi o porquê. Tá, vamos lá, gente. Eu vou voltar para um exemplo que eu já dei aqui, mas que eu acho que é o melhor para explicar. Olha só. Imagina como é difícil produzir café num clima gelado do norte da Europa. É muito difícil. Por quê? Porque você não consegue fazê-lo ao ar livre. Você teria que fazer grandes estufas. Você teria que gastar um dinheirão com a aclimatação daquelas estufas, uma vez que lá fora a temperatura é menos 30 e dentro da estufa ela precisa estar entre 17 e 20 graus. Imagina quanto de dinheiro, de energia que você ia te gastar. Imagina a conta de luz dessa fazenda. Tá? Então, para produzir café na Islândia, é muito difícil. Você não reúne um conjunto de condições ali. No caso da Islândia, não é o tamanho da Islândia que impede de produzir café. É o seu clima, suas condições climáticas, que tornam muito caro produzir café. Então, o sacrifício que se tem em fazer para produzir um pé de café na Islândia é muito grande. Comparado com o Brasil, não é o tamanho do Brasil. Eu poderia fazer assim, a vantagem comparativa de Blumenau, em Santa Catarina, relativa à Islândia. O município de Blumenau é desse tamanho, é menor do que a Islândia. Mas você fala assim, ele tem vantagem comparativa. Por quê? Porque não é o tamanho dele. Não é ele ter capacidade de gerar grandes quantidades. O município de Blumenau é desse tamanho. Ele não tem capacidade de gerar grandes quantidades de café. A extensão territorial dele é limitada. Tá. O que faz dele ter vantagem comparativa? É a facilidade. Não é a sua extensão territorial ou sua capacidade de expansão quantitativa que determina. É a facilidade em fazê-lo. Ajudou? Eu entendi agora muito melhor.
Professor, eu posso tentar explicar de uma forma que eu entendi, que eu acho Claro, que por favor. é assim. A diferença da Finlândia, né, Islândia para a Colômbia é que a Islândia, ela tem a capacidade de produzir café, ela pode fazer café, porém ela vai gastar muito mais do que a Colômbia. A Islândia vai precisar fazer estufa, controle, etc., enquanto a Colômbia é só ir lá e plantar. Joga no chão. Os dois têm a capacidade de produzir café, porém a Colômbia ele vai fazer com mais facilidade. Isso, Então, para a Islândia não vale tanto a pena fazer café para ela, é melhor fazer outra coisa. exato. Muito boa explicação. Tudo bem, pessoal? Tá, eu sei que vocês estão indignados, tá? Podem ficar indignados. O direito universal da pessoa espernear. Isso Deu para deveria... entender agora. No caso, só vai ter vantagem quando tiver a facilidade para além da capacidade. Isso vai depender também do produto, né? Exato, exatamente. Belezinha. Legal, só para terminar aqui, a última questão fala assim: entre os fenômenos estudados pela chamada macroeconomia estão a inflação, a taxa de crescimento de uma economia e o nível geral de emprego ou desemprego. Tá correto, gente, olha só. Desemprego não é um fenômeno de Recife, não é um fenômeno só do Nordeste. Tem desemprego em São Paulo, tem desemprego em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Inflação não é um problema só do Ceasa, aqui de Pernambuco. Não, é um problema que envolve milhões de pessoas, literalmente. Então, é um conjunto muito grande de pessoas tomando decisão, muitas vezes na onda, muitas vezes seguindo os outros porque ouviram falar e tal. Então, a macroeconomia é o estudo dessas coletividades. Como que muitas vezes uma coisa pode fazer sentido no individual e pode ser completamente burro, estúpido no coletivo, né? Igual o caso lá do combustível. Alguém escuta um boato de que os caminhoneiros vão entrar de greve. Aí o cara corre para o posto. Se você pensar do ponto de vista individual, faz sentido, né? Ah, vai que esse boato tem algum fundamento, eu vou me garantir. Só que se todo mundo fizer, falta gasolina. A gente acaba com a gasolina de Recife em 24 horas se todo mundo entrar nessa pilha. Então, macroeconomia é pensar o coletivo, o conjunto de decisões que interagem. E aí é muito mais complexo, tá, gente? A microeconomia, por incrível que pareça, ela tem uma assertividade maior, ela consegue se aproximar mais da realidade e fazer previsões mais precisas. A macroeconomia, a despeito de alguns colegas economistas aí que falam pelos cotovelos, a macroeconomia deveria todo mundo colocar a barba de molho, ser bem cuidadoso, né? Então, vocês sabem que eu sou economista e volta e meia tem uma repórter ligando para mim falando: professor, o ministro da Economia disse que o país vai crescer 5%. Isso é verdade? Mentira! Aí eu tenho que falar assim: olha, é provável que a média das previsões de crescimento esse ano seja 5%. O que o ministro não falou é que se ele tivesse que estimar um intervalo de confiança, ele teria que dizer algo do tipo: eu tenho 95% de certeza que o crescimento esse ano vai ficar entre 2% e 9%. Era isso que ele devia falar. Porque quando ele aponta a média, ele parece que ele está fazendo uma previsão pontual. Vai crescer sim. Na verdade, os nossos modelos de previsão têm um enorme grau de incerteza. E se eu quisesse trabalhar com, digamos assim, com honestidade, eu falo isso para repórter toda hora. Eu falo assim: olha, você está me fazendo a pergunta famosa, mas você não está me fazendo a pergunta certa. Se você falar assim, quanto que Pernambuco vai crescer esse ano? Aí eu posso te falar 3,5%. Aí ela fala assim: ótimo, era isso que eu queria. Eu falo assim: não, isso não é suficiente. Você tem que me perguntar a segunda coisa. Você tem que falar assim: e o quanto certo que o senhor está dessa estimativa? Aí eu vou ter que dizer: não, eu tenho 95% de certeza que vai ficar entre -1 e +6. Entre -1 e +6, tudo pode acontecer. A verdade é que eu sei pouco sobre o futuro. É fácil ter certeza. Ô, professor, mas eu estava vendo essa questão, essa afirmação de que o Brasil ia crescer 5%, eu fiquei assim, com a pulga atrás da orelha. Porque é o seguinte, essa estimativa, primeiro, que ele está comparando com o Brasil, um Brasil quebrado, né? Não está comparando com o Brasil que ele pegou.
vamos dizer assim. Então, se você perde muito, e qualquer coisa que você recupera, você cresce muito. Agora, se você coloca em comparação com o que você era antes, aí você vê que o crescimento é muito menor. Outra coisa também que influencia muito é o preço do dólar. Você pegar nosso PIB e você dividir ele pelo preço do dólar, você vai ver que a gente tá uma porcaria, velho, porque o dólar tá alto pra caramba, a gente não vai crescer. Boa. Vai ficar ali entre 0,5, vai ficar uma merda, entendeu? Então, ele mentiu muito nessa convenção da ONU aí, né? Foi horrível aquilo ali. Muito boas afirmativas. Não, rapaz. Você fez uma análise. Você fez uma análise igual um economista. Muito boa. Um bom economista. Parabéns. Só a parte da merda que eu não repetiria, mas o resto. Eu fico arretado com esse negócio, professor. O cara mente que ele nem sente, velho. O cara, meu Deus, velho. Agora vamos lá, gente. Olha só. Deixa eu só defender a minha classe aqui. Veterinário mente, médico mente, engenheiro mente, estilista de moda mente, garçom mente. Tá? Então, assim, os economistas mentem com muita frequência e a gente precisa estar em cima deles. Mas não vamos achar que joga pedra na geni, que economista não presta, não. Na verdade, o ser humano é... E nessa pandemia aí tem muito médico falando bobagem, tem muito epidemiologista falando bobagem. Então, é difícil. Nós vivemos num tempo em que somos todos convidados a ser céticos e buscar sempre aprendizados que sejam contínuos, né? Não dá para a gente engolir uma resposta e falar isso é verdade, o resto tudo é mentira. Legal. Muito boas análises, muito boas provocações. Eu vou interromper aqui esta ficha de aula, esses exercícios, e vou compartilhar aqui as novas fichas de aula que a gente começa a trabalhar. Eu vou só começar a trabalhar. Todo mundo aqui na minha turma de princípios de economia sabe, eu já falei 1000 vezes, todo mundo sabe que a gente não está com pressa. Então, o que eu vou fazer aqui é começar. E aí vai ter depois uma sessão gravada completando, vai ter outros encontros síncronos, mas a gente não vai terminar e não está correndo, tá? Gente, agora vocês vão começar a aprender, no dia de hoje vocês vão começar a aprender aquilo que é talvez uma das grandes contribuições dessa disciplina, que é o diabo do mercado e a tal da demanda e da oferta. Por quê, gente? Vamos lá. Por favor, confiem em mim, vocês daqui a pouquinho vão concordar comigo. As pessoas jogam todo tipo de afirmativa sobre o mercado. Eu nunca encontrei essa criatura chamada mercado. O mercado está pedindo isso, o mercado está fazendo aquilo. As pessoas têm uma profunda dificuldade de entender que elas também são mercado. Muitas vezes, aquele comportamento que a gente critica lá no externo é exatamente o comportamento que a gente planta no particular. Então, nós vamos tentar entender aqui que não existe essa dissociação entre o ser político, o ser social e o ser econômico. Essa separação é uma separação didática. A gente para um pouco de falar dos aspectos políticos e foca nas cores, nos cheiros e nos gostos da economia. Mas as coisas não são separadas na realidade, elas estão misturadas. Então, quando a gente começar a entender essas três coisinhas, mercado, oferta e demanda, nós vamos tentar fazer fugindo dos dogmas, fugindo das verdades prontas, fugindo daquilo que todo mundo fala. Nós estamos acostumados a pensar assim, o mercado é ruim, o mercado é cruel, o mercado é frio. Eu vou mostrar para vocês que tem um número enorme de circunstâncias que o mercado não tem nada de frio, o mercado não tem nada de cruel. Tem também momentos que ele parece frio e cruel, tá? A gente vai ver o que está por trás do funcionamento desse mercado. E eu já vou dando a dica. É o ser humano. Quanto mais a gente estuda economia, mais a gente é convidado a pensar sobre a natureza do comportamento humano. E a natureza do comportamento humano é cheia
abundante, completamente plena de contradições. O ser humano é um poço de contradições andando. Ele quer isso, mas não faz aquilo. Ele pensou isso, mas fez o outro. Tá? O ser humano é um bicho complicado. Então, quando a gente olhar o mercado, a gente vai tentar olhar por trás do funcionamento desse mercado e falar assim, vem cá, quem que é a criatura que está comprando e vendendo ações da Petrobras, que está trazendo o dinheiro dele da Malásia para investir no Brasil ou vice-versa, está tirando o dinheiro daqui e investindo no Paraguai. Vamos pensar como que esse cara está pensando, entender que muitas vezes as nossas verdades prontas não se encaixam. Tem coisa importante que a gente precisa dizer aí e reafirmar, mas a gente deve fugir dos dogmas, tá? Pois bem, vamos começar de cara com uma definição do que são mercados. Pois não? Licença, por favor. O senhor Claro. pode dizer qual ficha é essa? Essa é a ficha chamada Fichas de Aula, semanas 3, 4 e 5. Deixa eu... Se você for lá agora, por favor, é Milena que está falando? É isso. Milena, coloca aí no seu navegador Economaia, pode mandar pesquisar que já vai achar. Aí vai achar as fichas de aula todas. Pronto, logo no inicinho tem lá assim, fichas de aula semanas 3, 4 e 5. É essa que a gente está... Não, professor, só estou encontrando a primeira e a segunda. Deixa eu atualizar aqui. Só um minutinho. Eu não sei o nome da menina que está falando, mas Milena. tu tá no blog do... Milena, Viviane, tá? Você entra lá no blog, tu tá no blog do professor? Tô. Pronto, tem umas setinhas embaixo. Do lado esquerdo, você aperta a setinha, aí vai aparecer. Tá, só um minutinho. Apertei, mas no meu não tá aparecendo. Lá embaixo, no finalzinho da página, tem duas setinhas, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, certo? Tu tá no celular, tá no computador? No celular. Eita, aí no celular eu não sei como é que aparece. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo notebook. Pode continuar, professor. Tá, Desculpa atrapalhar. Não tem nada não. Olha só. Fica aqui, né? Olha a tela aqui, gente, como é que tá, por favor. Tá vendo aqui, ó? Economaia. Aí tem aqui, ó, logo o primeiro item, fichas de aula, semanas 3, 4 e 5. Tá certo? Porque quando a gente tá acessando logo, professor, tá indo para a primeira página, que é a semana 1 e 2. Aí você tem que ir lá embaixo, na página, aí tem página inicial, aí tem a seta lado direito, lado esquerdo, pelo menos para mim tá aparecendo assim. Aí eu cliquei, aí foi para a semana 3 e 4. No celular, é? Para mim apareceu assim. É porque eu tô no celular, professor. Ah, tudo Acho bem. que deve estar diferente. Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo notebook. Não, aqui, ó, peraí, deixa eu compartilhar o link com você, aí vou colocar aqui no chat agora. Aí você aperta e vai baixar. Aqui, ó, no chat aqui nosso, do Zoom mesmo. Tá aqui, ó, tô colocando agora o link. Quem clicar nesse link aí, já baixa o PDF. Tá certo? Legal. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa ficha de aula. Estou baixando. Muito obrigada e desculpa, pessoal, por De maneira alguma. Maneira alguma. A gente aqui está para se ajudar mesmo. Tá, então, gente, vamos começar descrevendo esse danado desse mercado, tá? Que não é uma pessoa, não tem uma pré-concepção, uma visão de mundo, pelo contrário, é um impessoalismo extremo, tá? Vamos ver o que são os mercados. São ambientes de interação entre compradores e vendedores, potenciais ou efetivos, tendo como objetivo a realização de transações envolvendo um determinado bem ou serviço. Então, vamos lá. Quantas vezes que eu comprei jet ski na minha vida? Nunca. Mas se eu tivesse dinheiro, eu queria ter um jet ski? Rapaz, ia ser arretado, né? Eu queria. Ah, pronto. Então eu faço parte do mercado de jet ski. Então, mesmo que eu nunca tenha comprado uma coisa, eu sou um comprador potencial daquela coisa. Então, eu faço parte daquele mercado.
A comida. Tem comidas que a gente... vamos lá, fígado. Detesto fígado. Coisas que eu não gosto são miúdos, fígado, moela, essas coisas todas. Pronto. Eu faço parte desse mercado? Não. Esse eu nem compro e não tem chance de eu comprar. A chance de eu comprar esse negócio é zero. Se eu comprar, eu estou comprando para outra pessoa para ela depois me pagar. Eu não sou o comprador mesmo desse mercado. Então, são considerados participantes de um mercado todos que fazem transação, comprando ou vendendo, mas também aqueles que podem, que têm uma inclinação a participar. Tá? Então, o mercado, na verdade, é muito mais amplo do que a gente se dá conta. A gente pensa assim, qual que é o mercado de cinema, de ingressos de cinema na cidade do Recife? Aí alguém vai lá, faz as contas e fala assim, no mês passado foram 30 mil pessoas, então esse é um mercado de 30 mil pessoas. Não é. Esse é um mercado que provavelmente tem 7 milhões de pessoas na região metropolitana de Recife. É muito maior. Por quê? Porque tem pessoas que, mesmo que não comprem, poderiam comprar ou têm desejo de um dia comprar e tal. Todo mundo faz parte desse mercado. Tá? Então, mercados são, geralmente, volumes muito grandes de agentes. Sejam compradores, sejam vendedores, seja alguém que está ali só espiando, procurando, ver se aquilo ali presta, se não presta e tal. Você vai para o shopping, né? Eu saio daqui perto de casa, vou ali para o shopping de Camaragibe. Como é que é o nome? Chama Camará. Pronto, vou ali para o shopping Camará. Eu vejo lá, tem um monte de gente andando. Aí eu entro numa loja de sapato e falo assim, aí vendeu muito hoje? Aí o cara fala assim, 3 pares. Estou aqui o dia inteiro, em pé, vendi 3 pares. Mas esse povo todo entrando e saindo, meu amigo, entra, experimenta, vai embora. Entra, dá uma olhada, vai embora. Entra, experimenta, vai embora. Todo esse povo faz parte do mercado de sapatos. Mas ninguém comprou uma coisa. Mas faz parte, tá? Tá, agora vamos começar a entender melhor a dinâmica de mercado. E para entender a dinâmica, a gente vai primeiro definir a estrutura. Então, pessoal, aí, ó, highlight. Bastante importante esse detalhe, tá? Eu vou descrever agora diferentes estruturas de mercado. Estruturas de mercado. Primeiro mercado que eu vou descrever para vocês é um mercado chamado competitivo. Competitivo dá uma ideia de concorrência, disputa, né? Pois bem, mercados em que há um grande número de compradores e um grande número de vendedores por aquele bem ou serviço, de modo que a decisão de um participante individual jamais afeta o preço. Então imagine, gente, se você tivesse assim o mercado de minério de ferro, tá? Aí você pega a maior siderúrgica do Brasil, fala lá, acho que é Tubarão, não sei se é Companhia Siderúrgica de Tubarão, não sei se acho que é Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, Volta Redonda. Tá, se essa companhia, que é uma das maiores siderúrgicas no Brasil, virasse e falasse assim, briguei com a Vale do Rio Doce, não vou comprar mais minério de ferro aqui. Se isso acontecesse, um agente muito grande, que compra grande parte daqueles bens, isso vai afetar o preço. Por um momento, aquele produto pode ficar ocioso no mercado, o preço pode cair um pouco. Então, se existe agentes tão grandes, capazes de fazer movimentos para comprar ou para deixar de comprar, e isso afetar o preço, então esse não é um mercado competitivo. O mercado competitivo é aquele que tem tanta gente para vender, tanta gente para comprar, que se uma pessoa virar e falar assim, tive uma ideia, não vou comprar essa semana para fazer o preço cair, não vai dar certo. Por quê? Porque ele é pequenininho no meio de uma multidão de compradores e uma outra multidão de vendedores. Mercados competitivos é aquilo que a gente adoraria que tivesse em todo canto, tá, gente? Quando a gente tem mercados competitivos, tem uma grande chance do que eu, você, o cidadão, não se lasque. Agora, a coisa mais difícil de achar hoje em dia são mercados competitivos. A gente vai falar que
toda hora a gente se esbarra nos mercados que eu vou mostrar daqui a pouquinho, chamado de concorrência imperfeita, tá? Mas aguarde lá, que eu vou avançando devagarzinho, tá? Mercados competitivos existem. Eu vou dar um exemplo para vocês de um mercado competitivo, tá? Lâmpada. Uma lâmpada dessas fluorescentes que você encontra em qualquer supermercado, em qualquer mercadinho de bairro, em qualquer loja. São centenas de milhares de fabricantes mundo afora, cada um tentando fazer um formato um pouquinho diferente, mas é muito grande o número de produtores de lâmpada. É muito grande o número de compradores. Quase toda residência compra lâmpada. No mundo inteiro. Tá, se uma pessoa, seja um produtor, vendedor, seja um comprador, resolver falar assim, tive uma ideia, vou afetar o preço, não vou comprar nada hoje. Ninguém nem percebe. Nada acontece. Esses produtos são muito parecidos, se é da empresa Osram, se é da Philips, se é da Eldin, se é não sei o quê, ninguém nem sabe a marca. Ninguém nem olha para a marca, é tudo quase a mesma coisa. Tá, nesses mercados competitivos, o preço não é manipulável por ninguém. Tá? E a gente gostaria que a gente tivesse mais mercados competitivos. Muitos deles não são. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá? Os que não são. Mas só para, antes de avançar, se eu disse que mercados competitivos são, né, favoráveis para eu, você, o cidadão comum, existe uma circunstância que não está na nosso alcance, que é uma teoria, uma utopia, mas que seria o ideal, que é o chamado mercado de concorrência perfeita. Não existe mercado de concorrência perfeita. Tá? Existem mercados competitivos, existem mercados que eu vou mostrar aqui que são de concorrência imperfeita, mas o que é essa coisa que não existe? Seria uma utopia. O ideal é que, além de haver um grande número de compradores e vendedores, de modo que nenhum deles consegue subir um centavo no seu preço, sem que com isso ele venda nada. Se um vendedor tentar cobrar um centavo a mais de você, todo mundo percebe e ninguém compra nada daquele cara. Isso não acontece, Luiz. Às vezes a diferença de poucos centavos a gente nem nota. Às vezes o preço é pequenininho no nosso orçamento que a gente nem faz conta. Quer ver, por exemplo, quanto é que custa 1 quilo de sal? A maioria de vocês não sabe. Mesmo quem faz compra aí. O quilo de sal, ele costuma variar entre 85 centavos, 1,20. Nos lugares mais caros você paga até 1,50. Mas é um valor tão pequenininho que muita gente nem liga. Tá, nos mercados de concorrência perfeita, se alguém tentar cobrar 1 centavo que seja a mais, ele vende 0. Tá, então, isso não existe. Esse grau de concorrência máxima, assim, que todo mundo sabe exatamente qual que é o preço que está sendo praticado em todo canto e tal, esse tipo de condição perfeita não existe. A gente gostaria que existisse, porque neste mundo de concorrência perfeita, o consumidor é rei. O mundo se move para servir o imperador consumidor. Não é esse o mundo que nós vivemos, tá? Infelizmente, tem alguns economistas que vivem lá. Vivem nesse mundo. Na cabeça deles, eles acham que estão em concorrência perfeita. Nós não estamos lá. Tá? Isso é um modelo, é uma situação utópica, que seria ideal para o consumidor, mas que não existe. Tá? Então, vamos separar. O que existe são mercados competitivos. Mercados competitivos, um grande número de compradores, um grande número de vendedores disputando as vendas, e se uma pessoa resolver comprar mais ou deixar de comprar, aquilo não afeta o oceano de decisões que são desenhadas todo dia. Tá?
O de concorrência perfeita é mais radical. Além de você ter um grande número de compradores e vendedores, nenhum deles é capaz de subir 1 centavo e os produtos são praticamente idênticos. Na concorrência perfeita, se você pegar a lâmpada produzida por uma fábrica e a lâmpada produzida por outro, nem que você coloque sob a lupa, você ia ver qualquer diferença dele. Então, isso não existe. A concorrência perfeita não existe, mas era uma situação que seria ideal, porque eu vou mostrar mais adiante, se esse negócio existisse, o consumidor seria imperador. O que é que a gente encontra aí fora? A gente encontra duas estruturas de mercado que lascam a gente. Uma delas se chama monopólio. Mercados em que uma única empresa ou organização é capaz de oferecer aquele bem e serviço, o que lhe dá um grande poder de mercado. O que é esse poder de mercado? É a habilidade de subir preço sem perder venda. Tem gente que chama isso na linguagem popular aí de fidelização. Mas cuidado para não confundir, tá, gente? Deixa um pouquinho essa linguagem popular aí. O poder de mercado é uma condição que leva um vendedor a poder subir preço sem perder venda. Então, você chega lá no cinema, você vai lá no Kinoplex do Plaza, aí você vai assistir o filme e tal. Aí, quando você entrou, tá na iminência de entrar no cinema, você fala assim, vem cá, quanto que é a pipoca? O cara fala, R$15. Você fala, danou-se, mas eu acabei de sair do supermercado, o pacote de pipoca custa 3. Um pacote de pipoca deve fazer uns 10 sacos desse aí que você está me vendendo. Como é que você vai cobrar R$15? Aí o cara fala assim, meu amigo, é esse que tem. Não tem ninguém vendendo pipoca aqui não, só eu. Se quiser comprar, vai ser esse. Então, o poder de mercado do dono do cinema explica bastante por que tem gente pagando 15. Eu também pago, tá? Eu também pago, confesso. Tem muita gente pagando R$15 num pacote de pipoca. Mas tem outras razões, hein? Depois nós vamos voltar a esse grande mistério da humanidade. Por que a pipoca é tão cara no cinema? Diga aí, Viviane, você está com a mãozinha levantada. Professor, é o monopólio ou é o oligopólio que é proibido no Brasil? Não. Qualquer prática de concorrência desleal é proibida no Brasil e o nosso poder de polícia, de processar e de botar esse pessoal em cana é quase zero. A gente é péssimo em fazer isso. Então, proíbe, mas não sai do papel. Então, praticar atos de concorrência desleal, eu vou descrever isso depois, é ilegal. Agora, o monopólio pode não ser ilegal. Vou dar 2 exemplos, tá? 3. Um exemplo é assim, energia elétrica em Recife. Só tem uma empresa que recebeu o direito pelo Estado de distribuir energia elétrica em Recife. Chama-se CELP, ou Neoenergia. Então foi um monopólio concedido pelo Estado. Ninguém pode concorrer com ela. Você não pode começar a fazer fiação nos postes ou colocar seus próprios postes. Se você fizer isso, você vai em cana. Então é um monopólio garantido pelo Estado. Tem razões porque o Estado faz isso, mas depois a gente vai discutir esse ponto também. Um outro exemplo que eu tinha para te dar é assim. Se você no Brasil hoje comprar uma geladeira Brastemp, Prosdóximo, Consul, Bosch, qualquer marca de geladeira que você comprar no Brasil, o compressor que tem lá dentro é de uma mesma empresa. Só tem uma empresa que produz compressores de geladeiras no Brasil hoje, chama Embraco White Westinghouse. É um braço brasileiro de uma multinacional e é que melhor faz. Como ela é melhor que todo mundo, as outras fábricas, todas que concorriam com ela, quebraram. E todo mundo que produz geladeira hoje no Brasil compra dessa fábrica. A peça principal de uma geladeira, o compressor, só é produzido por uma empresa no Brasil. Esse monopólio, ele aconteceu
Não porque essa empresa fazia safadeza, destruía as outras. Simplesmente ela era muito melhor. E as outras quebraram. Ela dominou o mercado. Assim, mas isso não é ilegal? Bom, depende de como você chega a esse predomínio. Se você chegar simplesmente porque ninguém teve competência para concorrer com você, não é ilegal. Agora, tem algumas coisinhas que você pode fazer para detonar a sua concorrência. Aí é ilegal, tá? É porque minha dúvida foi a questão. Tá, deixa eu só responder a dúvida dela e depois eu volto para dizer as coisinhas. Diga. Sua dúvida era? Eita, será que caiu? Viviane. Oi, sou eu ou outra menina? É você. Que entrou outra pessoa comigo. Pode Sou eu? falar, Viviane. Não, tá. Então, é a questão que a gente viu grandes empresas, tanto de vestuário, aviação, elas usando a fusão, né? Usando o nome de fusão e a gente sabendo que era uma verdadeira sacanagem. Pronto, a Renner comprou pequenas lojas de vestuário e se tornou uma, apesar que está caindo hoje aqui, não está caindo, né, entre aspas, que ela fechou algumas lojas, mas ela comprou pequenas lojas de vestuários e tomou até o ponto desses vestuários e transformou Renner. Aviação também, foram compradas. Alimentos, o Big Bom Preço. Carrefour comprou o Atacadão agora. Carrefour hoje acho que é uma das maiores redes de supermercado agora no Brasil, né? Então, comprou o Atacadão, comprou o Mega, comprou um monte de supermercados. Então, isso não seria ilegal, porque ele comprou, é uma rede muito grande, que está comprando as redes pequenas sem deixar opção. Isso que você está falando, Viviane, isso daí é ilegal e no Brasil a gente permite. Às vezes a gente não só permite, sabe o que a gente faz? A gente pega dinheiro público via BNDES, via Banco de Desenvolvimento para financiar. Ei, que Brasil maravilhoso, né? O Brasil não só deixa essas coisas acontecer, como ele empresta dinheiro público para financiar essas fusões. Em qualquer lugar do mundo, quando uma empresa já tem 30%, 25%, 40% do mercado, os órgãos de defesa da concorrência proíbem qualquer fusão daquela empresa. Ela é proibida de comprar qualquer outra empresa. Aqui no Brasil, não só a gente deixa, como a gente pega dinheiro público e empresta para o comprador comprar as outras empresas. Aí eu vou pedir licença de vocês todos para usar a palavra que a Viviane falou. Isso é uma sacanagem. Isso é realmente um absurdo. O Brasil não tem defesa da concorrência. Aí depois fica todo mundo falando mal do mercado. Qual mercado? O mercado que a gente deixa virar essa zona. O mercado que não tem concorrência, o mercado que você fica sem opção. Ô, professor, e como é que são adquiridas essas empresas? Eles oferecem um valor muito acima do que é oferecido no mercado e eles acabam conseguindo todas elas com o dinheiro do governo aí? Pois é. Então, Michael, vou te responder com toda franqueza, tá? Isso que você falou é uma das maneiras. A outra das maneiras, infelizmente, é uma espécie de um bullying. O cara chega, visita a sua fábrica, vira e fala assim, é melhor você vender para mim. Eu falo, por quê? Assim, é porque a coisa vai ficar muito difícil para você. Aí, de repente, assim, uma surpresa, você recebe uma ligação do seu fornecedor dizendo assim, olha, eu não vou poder te entregar seu pedido não, eu recebi um pedido muito maior aqui, estou dando prioridade, vou ter que atrasar a entrega do seu pedido. Você fala, mas o que é isso? Você nunca atrasou um pedido para mim? Eu falei assim, agora começou. Vai se preparando. Então existe bullying, existe práticas desleais de concorrência. Então, esse tipo de coisa, existe uma legislação super detalhada, órgãos de fiscalização super atuantes no mundo inteiro, porque eles falam assim, se a economia não funcionar bem, quem se lasca é o cidadão. Então, precisa ter concorrência.
Gente, olha só. A legislação de defesa da concorrência nos Estados Unidos começou em 1889. No ano que a gente declarou a proclamação da República aqui, lá eles estavam começando a combater prática de cartel. Aí você fala assim, não, mas era só para inglês ver. Não, eles foram contra o cartel de ferrovia, eles foram contra o cartel de petróleo, foram contra o cartel de carvão e foram atrás, pegavam as empresas, obrigavam a dividir em 2, 3, 4, quando não, processava o dono e tomava para a empresa dele. Os Estados Unidos é a história da defesa da concorrência nos Estados Unidos. Aquela economia não ficou forte do jeito que é sem ter um órgão absolutamente vigilante de defesa da concorrência. Monopólio, oligopólio, que a gente vai falar daqui a pouquinho, não gera tanta prosperidade. O que gera prosperidade é a disputa pelo cliente. É quando você fala assim, eu tenho que fazer o meu produto ser muito melhor do que o outro e no mesmo preço, porque aí sim eu vou ganhar fatia maior de mercado. Se não tiver essa lógica, o mercado provavelmente vai lascar o cidadão como eu e você. E não é por isso, não é à toa que nós estamos no Brasil. Nós somos lascados pela Ambev, que é a dona da Brahma, da Antártica, da não sei o que de tudo. Refrigerante, a gente tem a Coca-Cola, Antártica, acabou. O resto todo mundo foi comprado. Guaraná Jesus foi comprado, Guaraná Minha Nossa Senhora foi comprado, todo mundo foi comprado. Chocolate, tem Lacta, tem Cacau Show, tem Nestlé, acabou. Não tem, as outras todas foram compradas. Quer dizer, a gente foi deixando um ambiente de disputa virar um ambiente de cartas marcadas. Então, a história da defesa da concorrência no Brasil é a história de uma goleada, de um 7-1. A gente não defende nada a concorrência. Pois não. No exemplo aí que foi dado em relação ao Carrefour, foi aprovada realmente em relação ao grupo Big a venda do mercado? Eu vou te responder com a maior franqueza, tá, Samuel? Eu não sei. Eu vou te explicar por quê. Porque muitas vezes essas fusões são propostas e o órgão de defesa da concorrência no Brasil, que chama CAD, às vezes ele gasta mais de um ano para dar resposta, se pode ou se não pode. E aí, às vezes, o processo de fusão já começou e precisa ser desfeito. É uma confusão. Mas, infelizmente, eu não sei essa resposta precisa para você. Talvez pelo Google aí a gente descubra no final da aula. Aí eu posso trazer para a próxima aula para vocês. Posso, professor? Porque tinha só a afirmação, né? Dizendo, desculpa, vice-Viviane. Mas tinha só a questão que eu tinha pesquisado, né? Desde o início do ano, que havia feito a anunciação da venda e tal, só que ainda estava nesse momento de fusão, né? E não tinha ainda uma resposta, né? Do órgão ao qual o senhor citou, né? O CAD. Pode falar, Viviane. Pronto. Com relação até à informação de Samuel, o Big ainda está em processo de aquisição. Ele foi oferecido 7,5 bilhões para a operação, mas ainda está em análise pelo CAD. O que foi concretizado foi a compra do Atacadão, que é um dos grandes polos de venda de atacado. Hoje o atacarejo, né? O atacarejo. O atacarejo é de outra... É um concorrente do Carrefour hoje. Uhum. Eu não lembro qual é o grupo, mas o Atacadão foi permitida, saiu de análise, foi concretizado agora em julho deste ano. E o Big Bom Preço ainda está em análise, mas provavelmente vai ser comprado, porque já tem até algumas insígnias, até algumas prateleiras, se a gente prestar atenção, já está até com algumas cores do Carrefour. Então, quer dizer que o caminho já foi lançado. E os preços também, né? Não está nem um pouco em conta. E lá vai a gente se lascar. Pessoal, olha aqui, faltam 3 minutinhos. Eu queria encerrar falando 2 coisinhas. Primeiro, falar que a gente não acabou essa discussão, que a gente vai voltar a ela, tá? Então eu vou gravar um videozinho para completar essas estruturas de mercado todas aí, vou colocar para vocês. Mas eu queria contar uma historinha e para isso eu preciso só falar rapidamente, bem rapidamente, de um outro
uma outra estrutura de concorrência, uma outra estrutura de mercado, que é a chamada de oligopólio. O oligopólio é quando você tem pelo menos 3, 4, às vezes 5 grandes empresas, que cada uma delas detém aí uma fatia grande das vendas, 10, 20, 30%, tá? Então não é o monopólio, não é tão ruim quanto o monopólio, mas está longe de ser bom quanto um mercado competitivo, tá? A gente vai falar sobre essa estrutura de concorrência também chamada de oligopólio, vai dar exemplos e tudo mais. Mas só queria contar uma historinha para vocês, que é uma história que revela bem como que a gente deve pensar a economia, tá? Então, o cara que inventou esse modelo, essa discussão toda sobre concorrência perfeita, era um gênio. Ele chamava Alfred Marshall. Era um professor de economia lá nas universidades famosas da Inglaterra e tudo mais e tal. E teve uma vez que ele participou de um seminário, né, uma discussão, um debate com outros economistas, e que os caras foram ridicularizá-lo. Começaram a falar para ele assim, ô Marshall, você fez uma coisa bonita aí, fez um modelo bonito aí sobre concorrência perfeita, mas olha pela janela, Marshall, não tem isso mais não, senhor. Não tem, acho que se teve algum momento, não tem mais. Olha aí, o que a gente olha aí fora é monopólio e oligopólio. Ou é uma empresa dominando o mercado, ou é um grupinho de 4, 5 dominando o mercado. É essa que é a realidade. Você está parado no tempo. E provocou o velhinho do Marshall com essa história. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção sobre o que foi a resposta do Marshall. Tá? O Marshall virou e falou assim, imagine que você esteja olhando para uma floresta. Quando você está olhando para uma floresta, você vai logo identificar se uma árvore maior, uma árvore grande. Essa árvore ela vai ter assim, raízes bem profundas, espalhadas, assim, que ela está buscando os nutrientes lá na terra. É como se fosse uma empresa tentando contratar os melhores empregados, tentando contratar os melhores fornecedores, ela está ali disputando com outras na terra. Mas essa árvore também tem lá uma copa bem grande, tentando pegar mais energia do sol lá em cima. Mais uma vez, é como essa empresa tentando vender mais, vender para mais clientes, atender melhor o cliente e tal, disputando no mercado de fatores e disputando no mercado lá do consumidor, com os clientes e tal. Então, uma árvore parece um pouco, dá para fazer uma analogia para uma empresa. Se você ficar olhando para essa floresta por tempo bastante, você vai ver que mesmo essas árvores bem grandonas, que tiveram muito sucesso, elas uma hora morrem. Todo ser humano, todo ser vivo nesse planeta morre. A ideia da mortalidade foi um elemento da evolução no planeta. Tudo morre, tudo que é vivo morre, uma hora, mais cedo ou mais tarde. O que acontece quando essa grande árvore que você está vendo ali dominando uma área grande da floresta, o que acontece quando ela morre? Ah, não sei. Ah, então continua olhando para a floresta. Continua olhando. Essa árvore ela vai ficar decrépita, ela vai começar a ser tomada por fungos, por bactérias e tal. Ela vai desmontar, vai cair, vai virar para o chão. E lá embaixo, no chão, vai começar pancadaria para ver quem que vai ser a herdeira daquela região, daquela área. Vários outros indivíduos vão avançar para dentro ali para tentar tomar o controle que aquela árvore antes tinha. Tanto lá de cima, da copa, quanto lá embaixo do chão. Tá. Agora, você está me dizendo para olhar pela janela e ver que você só tem árvores grandes na floresta. Só que você está me pedindo para olhar pela janela pelos próximos 5, 6 minutos. Eu estou pedindo para você olhar para essa janela para os próximos 500 mil anos. Se você olhar para a janela pelos próximos 500 mil anos, não tem nenhum predomínio que seja duradouro. O que caracteriza essa floresta é a concorrência, não é o predomínio. Olha como o cara era sabido, né? Primeiro, vamos lá. É verdade que o modelo dele é difícil de aplicar à realidade. Mas, por outro lado, ele chamou a atenção de que o modelo dele não tinha ficado desnecessário. Se você pegar um horizonte de tempo grande, não existe. Se você comparar quais eram as maiores empresas da história há 500 anos atrás, a maior empresa que já tinha se visto na história há 500 anos atrás
provavelmente era a Companhia das Índias Ocidentais, uma das maiores empresas da história. Antes dela, talvez, um banco suíço, o Banco dos Rothschilds, talvez. O Rockefeller já é daqui do século XIX, século XX. Ao longo do tempo, hoje, quem são os maiores bilionários do planeta? Tem a Google, tem a Amazon, Jeff Bezos e tal. Só que se você continuar olhando para essa floresta por tempo suficiente, você vai ver que mesmo os gigantes passam. E o que caracteriza cada vez que um gigante morre é a concorrência. Então não é que o modelo de concorrência deixou de ser importante. É que você tem que saber aplicá-lo com prudência, usando na hora certa para o contexto certo. Que tal a historinha? Não é bonita? Pode falar se não é uma boa historinha essa. Bem didática. A gente acaba até pensando em empresas que eram gigantes e acabaram falindo, né? Exatamente. E não tem ninguém que ficou tanto tempo, né? As empresas mais longevas, elas têm 200, 250 anos. Não tem ninguém que ficou muito mais... Agora, imagina 500 mil anos. 500 mil anos a gente nem era ser humano ainda, né? A gente era uma outra espécie em evolução. É aquela história, a estabilidade não existe e toda empresa tá fadada a falir, velho. Só existe mudança. A gente tem uma ilusão da estabilidade. Só existe mudança. Na realidade, só existe mudança. Quem é muito pessimista tem esse consolo. Não há mal que sempre dure, não há bem que nunca acabe. Exatamente. É isso, pessoal. Vamos terminar aqui que já são 18h05. Eu preciso deixar vocês irem descansar. Vou interromper a gravação e vou estar aqui por mais uns minutinhos se alguém quiser trocar ideias gerais, tá? Mas mais uma vez, obrigado a todos que participaram, trocaram ideia comigo, conversaram. É assim que a gente quer mesmo, tá? Um abraço.